Boa noite, gente. Estamos aqui diretamente do canal Senhor Criminologia, em parceria com o Centro Professor João Marcelo da UERJ, através do professor Arthur Gueiros, a pesquisadora Cecília Coeri. Coeri? Choeri. Choeri, desculpa, perdão. É mais fácil, parece. E o professor Luiz Consentino. Estamos aqui diretamente ao vivo aqui no YouTube e transmitindo para vocês essa nossa live, nossa primeira iniciativa conjunta do canal com o Centro de Estudos Professor João Marcelo, que é Edwin Sutherland e a Criminalidade Econômica Contemporânea. Eu vou começar apresentando para os senhores aqui os pesquisadores dessa noite. Nós temos aqui o professor Arthur Gueiros, que foi um grande empreendedor aqui e é o nosso grande mestre, professor de Direito Penal da UERJ, procurador regional da República e pós-doutor pela Universidade de Coimbra. Nós temos a pesquisadora Cecília Choeri, doutorando em Direito Penal pela UERJ, pesquisadora visitante na Santa Clara University, nos Estados Unidos. Temos o professor Luiz Consentino, que é procurador da República, professor do CEPED UERJ, mestre em Direito Penal pela UERJ. Então, passo inicialmente a palavra para o professor Arthur Gueiros, para que ele dê início aos trabalhos. Boa noite, professor Lélio. Boa noite a todos. Para nós é uma alegria estar novamente participando de uma atividade acadêmica no canal Senhor Criminologia e também fazendo essa difusão de temas de grande importância para os estudos na atualidade relativamente à criminologia econômica, tendo aí como ponto de partida a contribuição científica do professor Edwin Sutherland. Nós, do CPJM, Centro de Pesquisas em Crimes Empresariais e Compliance, o professor João Marcelo de Araújo Júnior, como o senhor bem demonstrou, temos uma grande preocupação com o desenvolvimento de estudos e de pesquisas no campo da criminologia econômica e empresarial, ou criminologia corporativa. E, consequentemente, sabemos que a obra do professor Sutherland, né, foi, digamos, em termos figurados, né, o ponto de partida de toda essa temática que, a despeito de já ter se passado mais de 50 anos dos seus estudos mais próximos, né, do seu final de vida, ainda tem várias pertinências, várias atualidades que nos obrigam, portanto, a, de um lado, olhar para trás, para o que foi produzido, e, de outro, contextualizar com essa realidade que se apresenta tanto no Brasil, na perspectiva da realidade brasileira, como também com essa outra característica de um mundo globalizado em termos econômicos, financeiros, em termos culturais e também globalizado no que diz respeito ao fenômeno criminal, que nessa temática não conhece fronteiras políticas e, portanto, demanda essa análise. Nós, especificamente, né, nos preocupamos com a criminalidade econômica e empresarial, de certa maneira, apesar de não ser necessariamente, mas quando a gente fala de criminalidade econômica, quase na sua na sua totalidade, é a criminalidade de empresa, de corporação, ou uma criminalidade praticada através das corporações ou em benefício das corporações, e para tanto, né, para buscar essa compreensão, por que existe isso, existem diversas proposições teóricas, desde Sutherland, repito, e autores cientistas, criminólogos, que prosseguiram
nessa temática. Então, nós lá, no nosso centro, a gente tem essa preocupação. Naturalmente, como tudo que diz respeito à criminologia ou ao chamado método criminológico, demanda sempre uma pesquisa empírica. Criminologia demanda você testar uma teoria. Não adianta construir uma teoria criminológica se ela não é colocada ao banco de provas da realidade empírica, para ver se ela se confirma, se ela não se confirma, se ela necessita ser alterada, adaptada, repensada. Então, sabemos, o professor Lélio, que é o nosso grande nome, um dos grandes nomes da criminologia. A criminologia, ela é empírica, então nós temos que pensar em teorias e temos que pensar em teorias aplicadas, testadas no campo subjacente, que no nosso centro de estudos envolve, repito, as atividades das empresas em sentido amplo, das corporações. E aí, corporações, nós temos corporações de diversos tamanhos, diversas formas, diversas características, diversos segmentos, onde elas atuam, e acontecem também situações de desvio que podem ser classificadas como situações delituosas. E por que isso ocorre? Por que existem crimes corporativos, né? Repetindo, prosseguindo nessa tradição que remonta aos estudos do professor Sutherland, diversos criminólogos, né? E nós também procuramos entender essa etiologia criminal. Então, em linhas gerais, um dos objetivos do nosso centro de pesquisa, inserido dentro de uma universidade pública, né, é entender e, consequentemente, como alguém já disse, toda criminologia é também uma teoria de prevenção ao crime. Quando você pensa em criminologia, você pensa em forma de prevenção ao fenômeno criminal. Então, esse é um ponto que, repetindo, nós temos desenvolvido compreensão desse saber. Eu faço essa pequena colocação inicial, novamente agradecendo ao professor Lélio essa excelente recepção que ele nos dá, e passo a palavra aos meus colegas pesquisadores do CPJM, começando com a professora Cecília Schoeri. Obrigada, professor. Obrigada, professor Lélio, o professor Luiz. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente já tem falado sobre isso, né, Lélio, há um tempo, essa possibilidade de fazer esse encontro entre o CPJM, né, e você, e o pessoal que trabalha com criminologia em Minas. E quando você falou, eu topei de primeira, porque é um assunto, a gente tem feito várias lives, né, muita gente tem participado, mas esse é um assunto que é aquele assunto que a gente tem prazer em falar, né, tem prazer em discutir, mas infelizmente é daqueles que a gente tem mais dúvidas do que respostas. Eu espero que a gente aqui consiga caminhar. Mais dúvidas do que respostas. Um pouquinho. Ih, eu tô com eco aqui, peraí, deixa eu ver. Tá ok? Vocês me ouvem bem? Melhorou. Eu tava com eco, estranho. Se qualquer problema, vocês me avisem, por favor. Mas, enfim, como o professor Arthur falou, na realidade, assim, hoje em dia, muito do que, quando a gente trabalha com criminologia econômica, a primeira coisa que vem à cabeça é a questão da criminologia corporativa empresarial, né? Aquela que acontece dentro de uma organização, especificamente uma organização empresarial. Só que lá atrás, né, quando Sutherland começou a discutir esse assunto, e mesmo antes dele, outros autores e a própria mídia, né, principalmente aqui nos Estados Unidos há muitos anos, né, já se fala nesse tipo de crime, mas normalmente numa tentativa de compreender o criminoso econômico, né, e não as corporações. Essa questão das corporações ela é mais recente.
Então, quando a gente volta lá atrás, embora o Sutherland, lá em 1939, né, e também, desde a fala dele até depois as publicações dele, né, ele tenha feito referência às empresas, né, e essa tenha sido até a graça, né, do trabalho dele na época, porque ele nomeia, depois de um tempo a gente passa a saber todas elas, conhece todas elas que ele nomeia. No fim das contas, a caracterização que ele faz do criminoso é uma caracterização pessoal do criminoso, né, do white collar, né, do criminoso de colarinho branco. E por muito tempo, essa foi a tônica das teorias que trabalharam com criminologia econômica. Então, lá atrás, o Sutherland fala em pessoa, né, em pessoa respeitável, de alto status social, e que pratica o crime no curso da sua ocupação, né, esse conceito que a gente já conhece há um tempo. E aí, o que ele traz, assim, dentro, além dessa definição, como uma definição muito importante, que foi marcante, né, para a criminologia econômica, é o conceito a teoria da associação diferencial, que tem os seus problemas, né, tem várias críticas, muitos autores vêm depois criticar a teoria da associação diferencial, só que ela tem ela tem algo que eu considero muito importante, que ela é uma teoria que integra saberes diferentes, ela olha para o criminoso, mas ela também olha para o crime, ela contextualiza. Então, nesse sentido, eu acho que o Sutherland ainda é bem atual, né? E aí, o que ele fala lá atrás, para a gente, né, passar um pouquinho por cada uma dessas teorias, né? O que ele fala é que o crime, na realidade, diferente do que se dizia até ali, né? Porque até aquele momento, o foco da criminologia era o crime de rua, né? Então, Sutherland, quando vem, ele diz o seguinte, na verdade, o crime é algo que não nasce, não é uma característica, não é decorrente de uma característica do indivíduo, mas é algo que é aprendido num processo de comunicação que acontece no grupo social, né? E aí ele vai discutir as motivações, as racionalizações por conta disso, e o que ele vai dizer é que, na presença de uma racionalização positiva, né, quando, na verdade, você tem definições, ele chama de definições favoráveis ao crime, com peso maior do que as desfavoráveis, o indivíduo vai delinquir, né, vai praticar um crime, e, nesse caso, o crime de colarinho branco se aplica também a essa teoria da associação diferencial. E aí, depois disso, assim, vem uma enxurrada de críticas, e a gente pode dizer mais ou menos uns 30 anos aí sem muita novidade em termos de teoria. Por que eu digo sem muita novidade? Quando a gente começa a pesquisar, a gente vê alguns autores falando sobre a questão de que a teoria de Sutherland deixaria de fora os médios estratos sociais, né, os baixos estratos sociais, esse foco nas características do criminoso, a questão da empresa, né, porque se eu estou falando numa teoria que é focada no aprendizado, como que eu vou dizer que uma empresa, por exemplo, aprende, né, não é possível você falar isso. E aí, quando você começa a ver do final do século XX, né, para cá, eu diria assim, mais ou menos de 1960 em diante, até 1990, o que se vê é um apanhado variado de tentativas, de pesquisas, né, no sentido de identificar quem é esse criminoso, as características desse criminoso. Então, você vai ler muitos autores falando sobre que a característica desse criminoso de colarinho branco é a ganância, é a falta de controle, você vai ver coisas do tipo falta dos pais na infância, enfim, né, tem de tudo, você vai encontrar, tem ao gosto do freguês, né, os papers sobre o assunto. E, de todo modo, o que a gente vê na prática é muita gente tentando, né, conhecer esse criminoso a partir de características individuais, por exemplo, ou características de grupo, como a raça, gênero, se ele se insere em alguma religião, em algum país que tem um determinado sistema político, ou regime político. Todas são teorias que são válidas, mas, na verdade, elas acabam ajudando muito para você formar uma tipologia, né, do crime econômico, mas, na realidade, é o que o professor Arthur falou. A questão da criminologia, no fim das contas, é ajudar a orientar a política legislativa, né, inclusive para prevenir esse tipo de crime. E, ao meu ver, não parecem que são teorias que colaboram nesse sentido, né. E aí, várias questões surgem nesse meio tempo, né, até as teorias mais recentes, que aí sim já colaboram muito mais, né.
Deve-se usar teorias tradicionais, adaptar essas teorias tradicionais que a gente já usava para os crimes convencionais, ou vamos usar teorias com fundamentos completamente novos, né? Então, devemos focar no criminoso, focar no crime, focar no processo de criminalização. Então, tem vários pontos de vista que podem ser considerados aí. Mas antes da gente começar a falar, então, de algumas teorias que a gente selecionou aqui para conversar, a gente tem, eu queria só lembrar o seguinte, a gente tem uma questão de definição do próprio objeto. Porque quando a gente vai colocar até o título da live, a gente já tem dificuldade, né? A gente vai falar de quê? De crime econômico, de criminalidade empresarial, de criminalidade corporativa, de colarinho branco. Então, isso já é uma questão por si só. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu tô aqui agora, eu vejo que, assim, o nome tradicional, o conceito tradicional é o crime de colarinho branco. Conforme a definição do Sutherland lá atrás, né? Mas, na realidade, esse nome é um nome que abrange muito mais do que simplesmente aquele sujeito de alto status social que o Sutherland mencionou. Atinge também, ou vai englobar também, pessoas de médio e de baixo status social que, por exemplo, praticam algum tipo de crime, que tem por fim, né, um fundamento econômico, né, que visam o lucro, por exemplo, através de fraude, de meios que são meios típicos da criminalidade empresarial. Então, na realidade, essa própria definição do objeto já dificulta você trabalhar as teorias. Então, você vai ouvir falar em crimes de colarinho branco, crimes econômicos, que aí seria um conceito ainda mais abrangente, né, a meu ver, porque aí o próprio Sutherland, quando ele fala em algum momento da teoria dele, eu não me lembro exatamente em que ponto, em que ele está falando das empresas, grandes empresas, ele começa a dar exemplos. E aí ele vai falar de um mecânico que frauda, que comete algum tipo de fraude, né, na hora do pagamento, algo assim. Então, quer dizer, ele, em determinado momento, frisa que estamos falando de um criminoso de alto status social, para, em seguida, ele dar exemplos como esse, né? Então, esse problema é um problema que vem de lá de trás e que eu diria que continua até hoje. Então, ainda nessa questão das tipologias, lá pelos anos 80, mais ou menos, começou a se trabalhar também a questão dos crimes ocupacionais e organizacionais, a diferenciação entre uma coisa e outra, né? Porque uma coisa é o crime cometido dentro da empresa, em benefício da empresa, né? Ou para alcançar algum objetivo da empresa, e outros são aqueles crimes ocupacionais, que são aqueles que, embora sejam cometidos nesse ambiente, né, no seu ambiente de trabalho, ou dentro da sua ocupação, eles visam um benefício próprio, não um benefício da empresa. Então, como você trabalhar crimes tão diferentes com uma teoria só? É complicado, né? Então, assim, o que a gente viu dali para diante, aí já vindo dos anos 80, os anos 90 para cá, um foco bastante grande nas particularidades do crime de colarinho branco. O que o crime de colarinho branco tem de diferente dos demais crimes, né? E aí, em 1990, você tem a Susan Shapiro, que eu acho que é uma referência bem interessante, porque ela fala na questão do abuso de confiança. David Fredericks, aqui nos Estados Unidos, também falando no como esses criminosos usam da sua respeitabilidade, né, para praticar crimes, e também abusam da confiança. Agora, o problema dessas teorias, e aí a gente poderia falar várias aqui, o problema dessas teorias é que, de novo, elas conseguem mais ou menos desenhar esse criminoso, mas elas não avançam para compreender a questão desse movimento dentro do ambiente empresarial. Eu acho importante a gente pontuar também algumas teorias, que embora não sejam teorias que tenham sido desenhadas, né, para a criminalidade de colarinho branco, são teorias que, na realidade, são bastante úteis para compreender esse tipo de crime. Então, é comum se fazer referência, por exemplo, às teorias da anomia e da pressão, né? Antes de passar, né, para as teorias, só para pegar esse ponto que eu achei bem interessante, que quando a gente trabalha com criminologia, né, nós sabemos que as principais variáveis da criminologia são gênero e idade. Né, isso é um dado presente na criminologia. Sabe-se que, em termos gerais, né, o fator idade é uma
é uma componente criminológica e também gênero. São as duas. No caso, como a professora Cecília mencionou, né, quando a gente vai falar dessas características do criminoso, pegando alguns estudos, como o professor Eugênio Soltz, né, que ele fez no levantamento, ele diz que o crime econômico ele é uma espécie de um crime de gênero, ou seja, é um crime cuja a grande maioria, né, percentual altíssimo, é praticado por homens, mais do que por mulheres. Existem fatores, nós sabemos, do ponto de vista da colocação da mulher no mercado de trabalho, que ainda é uma coisa que está ainda aquém, né, do que se tem como correto, né, justo, né, pela sua qualidade, tudo mais. Então, os homens ocupam mais posições em posições de cúpula, né, empresas, mas mesmo deixando de lado, melhor dizendo, não olvidando essa questão, ainda assim é uma criminalidade masculina. E aí entram várias explicações no sentido de características masculinas, no sentido de aceitação maior de risco. Existe uma diferença muito tênue entre um líder que é um empreendedor, né, e aquele que viola as normas, enfim, alguns fatores que iriam contribuir, né? E no tocante à idade, tem estudos criminológicos, como o professor Hans-Georg Albert, dizendo que a grande maioria dos criminosos de colarinho branco tem entre 40 e 52 anos de idade, né? Isso é um fato interessante que destoa um pouco de outros fenômenos a estudar a criminologia. Isso é um dado interessante. E aí entram outras considerações, claro, não existe uma única explicação, mas é um dado que, pegando um pouco do que a professora falou, né, antes de entrar nas teorias, né, relativamente à questão das empresas, corporações, quem é esse protótipo do ponto de vista criminológico, além de outros fatores que nós sabemos, né, e é isso que nós vamos falar mais na frente, a pessoa não se sente criminosa, muito pelo contrário, os outros não enxergam ele como criminoso, isso como um cara bem-sucedido, enfim, outros aí que a gente vai... Mas só para pegar essa parte que ela mencionou, que é uma característica repito, apesar de sabermos que existem, do ponto de vista de acesso a postos de trabalho, existe, né, ainda, infelizmente, né, mas deixando de lado, ainda assim, haveria poucas mulheres em posições de comando e teriam propensão a se colocar em situações dessa ordem, segundo alguns estudos, como do professor Eugene Soltz. É verdade. E é curioso que quando a gente presta atenção nessas características, né, você vê que elas se repetem, muitos autores fazem referência, né, ao gênero, fazem referência a características pessoais, né, que normalmente são sujeitos que gostam do risco, são sujeitos que gostam do desafio, né, e aí o que acontece, esse é meu ponto de vista, assim, pessoal, né, essas análises, elas normalmente são feitas, a maior parte dessas análises, né, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a pesquisa empírica é muito grande, né, bem comum se, por exemplo, conversar com essas pessoas que já foram presas, né, e para perguntar por que você fez, né, isso acontece, assim, com muita frequência, você vê pesquisas desse tipo. Só que, na realidade, quando eles identificam, né, as motivações, as características daquela pessoa, eu não diria nem as motivações, vamos pensar primeiro nas características. Essas características, a maior parte delas são características que naturalmente levaram aquela pessoa até o topo. Então, são características que, se você olhar, se eu te contar essas características, sem te dizer que eu estou falando de crime, tá? Você vai dizer que são características comuns ao grande empreendedor, ao grande empresário, a maior parte das pessoas que consegue chegar a um nível alto dentro de uma empresa, né? Então, assim, é muito curioso como alguns criminólogos, né,
não superam isso, né? Porque, assim, eu acho que essas características, elas ajudam a gente a desenhar, né, esse criminoso, mas fica faltando alguma coisa, fica faltando entender por que com tudo isso, né, alguns grandes empresários, com todas essas características que são típicas da maior parte deles, alguns não vão cometer crimes, né? Alguns não, muitos, né? Não vão cometer crimes. Então, e é aí que eu acho que outras teorias se aproveitam melhor para os crimes de colarinho branco, né? Por exemplo, eu vou passar rapidamente para a gente não perder muito tempo em detalhe, né, porque tem muita coisa, mas, assim, as teorias que trabalham com anomia, que trabalham com pressão, quando eu falo teorias no plural, é porque, na realidade, cada autor veio e deu uma cara especial, né, a teoria, mas, na verdade, é uma teoria, né, que parte da ideia de que você, dentro de um sistema capitalista, né, em que você tem um objetivo de sucesso material e alcançar um determinado ganho financeiro, se você não tem acesso às oportunidades por meio legítimo, né, você vai, de alguma forma, buscar essas oportunidades por meios ilegítimos, né. Então, o Robert Merton, já lá atrás, lá na época de Sutherland, já falava sobre essa questão, que muitas pessoas, frente a essa dificuldade de alcançar o seu objetivo, não tendo as oportunidades, os meios legítimos, né, e com essa pressão da sociedade por alcançar esses objetivos, o que elas fazem é inovar, essa expressão, inovar. E aí eles inovam muitas vezes praticando crimes, né. E aí é engraçado que, assim, aí você vê alguns casos em que isso, aí você perguntaria normalmente, né, mas tá, tudo bem, isso faz sentido, mas isso não faz sentido mais quando eu estou falando de uma pessoa de um extrato social mais baixo e que quer subir na vida, por alguma razão, né, e na realidade o que ele responde é que não, essa pressão por sucesso ela é maior nas altas classes do que nas baixas classes sociais, né. A própria Sally Simpson, que é uma pessoa que fala, é uma autora, assim, bem relevante, né, hoje em dia, para quem trabalha com esse assunto, ela diz que não só isso, não só tem uma pressão por sucesso que é maior nas altas classes, como você tem um medo de descer também daquela alta classe, né, de você chegar você ter que manter, o seu objetivo é manter aquele status de alguma forma, né, e uma dessas formas é através do crime, né. Eu achei que o Luiz fosse fazer um comentário agora, por isso que eu dei uma paradinha aqui, mas então vamos seguindo. Fale. Não sei se vocês passam para o Luiz também para falar um pouco aí. Pois é, Luiz, você quer... Porque, na realidade, eu acho, assim, só para dar um gancho aqui para o que o Luiz vai trazer, assim, que o Luiz vai trabalhar sobre essa questão de como esses criminosos trabalham no seu, né, no seu consciente, né, na sua cabeça, a possibilidade de cometer crimes, né, porque se você está falando de pessoas, né, que não são criminosos profissionais, digamos assim, criminosos de carreira, né, que são pessoas que trabalham dentro de uma empresa e que, de repente, tomam essa decisão de cometer crimes, aí surge aquela pergunta, como que ele consegue aceitar aquilo como razoável, né? Então, eu não sei se o Luiz quer falar um pouco sobre isso, essa questão de como que eles neutralizam, como racionalizar o cometimento do crime numa circunstância dessa. Sim, obrigado, Cecília. E, enfim, inicialmente agradeço, né, o convite do professor Lélio, e também aqui é uma alegria compartilhar essa live com a colega Cecília e o professor Arthur Gueiros. Enfim, ainda falando um pouco ainda de Sutherland, né, do quanto ele foi revolucionário para sua época, né? Você imaginar que, enfim, década de 30, década de 20, 30, 40, quer dizer, existia uma ideia de que o crime era reservado às classes mais baixas da sociedade, quer dizer, o Sutherland veio com uma pesquisa empírica, né, claro, em discurso ele suspeitava disso, mas depois, com a pesquisa empírica que ele fez em dezenas de empresas, grandes empresas norte-americanas, revelando o quanto que essas empresas, nos seus negócios, né, os empresários, para conseguir fazer com que as empresas crescessem, eles se utilizavam de atos que eram caracterizados como crimes, como falsidade, fraude, enfim, o Sutherland conseguiu ser revolucionário nessa época em revelar que não só as classes marginalizadas ou pobres da sociedade cometiam crimes, também as classes mais altas, elas
tinham essa postura, né, dos empresários comumente agirem de modo criminoso, né, em que pese não havia ainda uma tipicidade clara ali no direito penal norte-americano naquela época para os crimes do colarinho branco, mas ele revela isso. Então, ele é tão... Eu observei eu assisti, né, alguns vídeos do professor Lélio Calhau nos últimos dias e sei que ele também é um grande fã de Sutherland. E, enfim, ele conseguiu ser, assim, revolucionário e, de uma certa forma, retirou, né, o véu ideológico que existia naquela sociedade, na sociedade norte-americana da década do início do século XX, né, de que o crime era coisa de pobre e de que as altas classes não cometiam crimes, né, enfim. Por outro lado, também, o trabalho do Sutherland de crimes do colarinho branco foi tão impactante que ele foi censurado, né? Assim, a obra, né, Crimes do Colarinho Branco, a primeira versão saiu com corte, né? Foi censurado, salvo engano, os nomes das empresas, ou alguns dados das empresas, da pesquisa empírica que ele fez, por pressão das próprias empresas, né, desse poder econômico, não pôde ser publicado. Apenas décadas depois, salvo engano, acho que nos anos 80 ou 70, que o livro dele saiu, de fato, sem corte, né? O livro dele foi já pós-mortem, o livro saiu publicado na integralidade, tudo que ele tinha pesquisado, que ele tinha escrito. Por outro lado, também, o Sutherland, de uma certa forma, pensando assim, ele consegue quebrar um pouco essa ideia também daquele modelo de sociedade consensual, né? Quer dizer, apenas uma classe comete crimes, a classe mais alta não comete, quer dizer, de uma certa forma, um consenso nisso. Essa teoria do Sutherland veio também trazer ali, de uma certa forma, aproximar de uma ideia de sociedade conflitual, né? Quer dizer, para além de uma percepção de luta de classes, marxista, não, mas, enfim, para também incentivar novas políticas públicas, né? Incentivar meios de controle da criminalidade das altas classes, enfim. Acho que também se pode pensar a partir dessa utilização, dessa disputa de narrativa ali do direito penal, né, como uma política pública a favor de quem, né, a favor de qual classe, ou enfim, para prejudicar ou para fechar os olhos para os crimes de algumas pessoas, enfim. Né? E, por outro lado, também sem mencionar a questão da própria criminalização primária e secundária, que também, enfim, até hoje a criminalização secundária, digamos assim, dos crimes do colarinho branco, né, apresenta dificuldades, a questão da efetiva condenação, do efetivo cumprimento da pena, da execução da pena, enfim, por diversas circunstâncias processuais, enfim, que não cabe aqui. Mas ainda hoje é difícil você conseguir executar uma pena ali para um criminoso do colarinho branco. Mas, enfim, seguindo ali o que a Cecília deixou para mim, o gancho que ela fez para a minha fala, eu venho aqui falar especificamente de uma teoria que é chamada técnica de neutralização, que ela se encontra ali, ela pode ser estudada, ela pode ser analisada dentro dessa teoria maior da aprendizagem, né? Enfim, o Sutherland tem essa teoria da associação diferencial, que é onde ele afirma que o criminoso não nasce criminoso, ele aprende a ser criminoso, né, na convivência com outros, né, ali num ambiente empresarial, no ambiente de amigos, enfim, ambientes que ele frequenta. E o Sutherland, ele, então, diz que esse comportamento é aprendido. Mas Luiz, deixa antes de você adentrar, só para também fazer pontuar também isso que você acabou de falar, que liga um pouco com as outras considerações, que é o fato de que o que é a grande originalidade de Sutherland foi ele ter investigado, pesquisado empiricamente, porque outros antes dele também tiveram ideias, inclusive ele fala de outros autores, né? Edward Ross, com a noção de criminaloid, que é muito parecida com a noção de criminoso colarinho branco,
No Brasil, Roberto Lira falava da criminalidade absoluta, que era justamente algo muito, muito similar. E o que o Sutherland ele fez, ele tinha a teoria da associação diferencial, no sentido de, como vocês colocaram, a criminalidade, como qualquer outra atividade humana, é aprendizada, é um processo de aprendizado, e ele percebeu que as estatísticas não mostravam essa criminalidade pulverizada na sociedade, e sim uma alta criminalidade em baixas classes sociais e uma baixa criminalidade nas altas classes sociais. Então, essa teoria estava furada, a princípio. Então, ele precisou verificar, precisou reformular essa teoria para aí criar a teoria do criminoso colarinho branco, que foi através do banco de provas, através da universidade, através de estudantes da universidade que se debruçaram em processos na justiça penal, na justiça civil, no contencioso administrativo, num período de 40 anos, envolvendo 70 empresas, 980 processos. Ao final dessa pesquisa empírica, ele comprovou, ele atestou que existia uma coisa diferente que os criminólogos até então não haviam atinado. Não passou no radar da criminologia, não passava no radar das agências formais de controle, das estatísticas, da imprensa, da sociedade, que era essa característica que você falou desse tipo de criminoso e dessa criminalidade, em geral, envolvendo a atividade ou ocupacional ou corporativa, ou ambas, né? Então, isso que é um dado importante, né? Outros também pensaram, o que ele fez foi comprovar, através de um aporte científico, né, que foi, né, como disse Hermann Mannheim, nunca houve um prêmio Nobel de criminologia, talvez não exista nunca, mas se houvesse, Edwin Sutherland teria sido laureado com o Prêmio Nobel da Criminologia por ter feito essa revolucionária investigação. Então, só para pontuar, né, antes de que você falou, que acho que liga um pouco para por que a criminologia não é direito penal. As pessoas, às vezes, confundem. São ciências, elas se interrelacionam, evidente, mas são ciências que têm métodos diferentes. E o método da criminologia é o método da investigação empírica, para confirmar, não confirmar, alterar, e assim ela vai, né, evoluindo através das teorias. Então, só para pontuar, além de outras tantas aspectos importantes na obra de Sutherland, para demarcar que o que ele fez foi uma investigação empírica, um levantamento com a ajuda de universitários. Não tinha computador, internet, não tinha... No máximo era máquina de escrever e fichinhas, né, pesquisando arquivos, e foi realmente, como você falou, e um livro que foi censurado, como o Luiz falou, somente, acho que em 1983, que saiu a versão sem corte. E a expressão, acho que já foi falado, não sei, criminoso, por que criminoso colarinho branco? Foi uma ironia que ele fez ao então presidente da General Motors, que tinha acabado de lançar um livro, Memórias de um empresário do colarinho branco, alguma coisa assim, e ele resolveu dar esse nome, uma homenagem ao todo-poderoso presidente da General Motors na ocasião. Desculpa, Luiz, só para explicar mas pode retornar. Só um momentinho, eu queria fazer uma colocação rápida aqui dentro do que o professor Gueiros colocou, e da Cecília e Luiz, só para lembrar, né, que o Sutherland foi considerado o grande reitor da criminologia norte-americana, né? O Sutherland, na criminologia norte-americana, ele é considerado uma das pessoas que tem o pensamento central da criminologia. Isso está até naquele livro dos 50 pensadores-chaves da criminologia. Uma coisa que eu acho importante que a gente... E aí um dos motivos da realização dessa live, professor Arthur, é uma necessidade de resgatar a importância do pensamento de Sutherland. Porque, pelo que eu observo aí, há uma tendência por parte de alguns
autores de querer colocar, de querer diminuir as teorias do consenso, como se elas não fossem aproveitadas, ou como se a criminologia crítica, porque veio por último, é a soma das melhorias de todas as teorias que vêm para trás, e a gente sabe que não é bem assim. Até porque eu vejo que é uma dificuldade, não sei se é dificuldade das pessoas entenderem isso, mas eu acho que é algo que eu vou me dedicar muito nos próximos 5 anos, de demonstrar para as pessoas que as teorias não pararam lá com as pessoas que as criaram, né? Eu vejo que quando se fala do Sutherland aqui no Brasil, fala-se como se a teoria dele tivesse terminado quando ele morreu, em 1950. E teve o Cressey, que veio depois, veio os discípulos do Cressey, e assim por diante. Então, eu acho muito importante, e só para terminar, acho interessante colocar isso aqui, professor Arthur. O senhor acabou de falar aí sobre a questão que o Sutherland pesquisava, não fazia aquela pesquisa que a criminologia tradicional lá dos anos 20 e 30 fazia, e disso que teve aquele famoso debate, né? Sutherland, Paul Tappan, né? Paul Tappan, né? Tappan. Que foi uma das... Paul Tappan, isso aí foi um dos episódios mais importantes. Eu acho que esse episódio na vida do Sutherland e aquela outra polêmica envolvendo o Michael Adler Report, lá de 1932... Exatamente. Gente, isso é o núcleo da criminologia. E, então, eu vejo com tristeza algumas pessoas querendo desconsiderar 150 anos de criminologia, como se a criminologia crítica que veio por último, entre aspas, que agora tem as criminologias pós-modernas, como se ela fosse, olha, hoje o aperfeiçoamento de tudo é criminologia crítica. Não. Tem criminologia crítica, mas também tem a criminologia científica que a gente está acostumado a mexer, tá bom? Só essa colocação rapidinha. E, Lélio, isso que você falou, né, eu acho que você tem toda a razão, e pensa só, depois de Sutherland, do tempo que ficou parado, né, um pouco de forçação, mas assim, tanto, o tempo que se ficou criticando, digerindo o que ele falou, foi tão grande que não deve ter sido pouca coisa, né, que ele não deve ter inovado em pouca coisa, né, naquele momento, né, e até as críticas em relação a teoria dele, no fim das contas, elas levaram a outras teorias que, no fundo, têm definições bem próximas a dele. Tem algumas aparadas ali em arestas, né? Não é só o criminoso de alto status social, mas o de médio também, mas, no fim das contas, o arcabouço principal está ali no que ele falou, né? E o que eu acho que as teorias que vêm depois fazem é acrescentar isso porque, na verdade, ele teve o grande valor, né, a grande contribuição, foi chamar atenção para esse problema, né? Até os críticos dele, o Paul Tappan, que você estava até comentando, o que eles criticam? Eles vêm dizer o seguinte: por que você está mexendo nisso aí, né? Porque se o legislador quis desse jeito, isso não é crime. Do que você está falando? Primeiro, a gente não está nem falando de crime porque, né, você foi buscar nos tribunais administrativos. Então, que tipo de análise é essa? Então, quer dizer, os críticos foram buscar até a própria metodologia, né, de pesquisa dele. Enfim, só ele ter recebido esse tanto de crítica e o tanto que se demorou para construir coisas novas, que agora a gente, né, começa a falar, já para mim, um indício bem relevante de que ele inovou, né, naquele momento. Mas, esse aqui é um artigo que a Cecília trouxe para a gente, né, a professora Sally Simpson, publicado ano passado, sobre os 80 anos do famoso discurso de Sutherland, onde ela faz o balanço da teoria dele e aponta a sua atualidade, né, esse que é o lado bom, professor Lélio, da gente ter bons pesquisadores com a gente, que eles conseguem, né, capturar bons textos aí. Esse artigo é muito bom, a gente vai passar para o professor Lélio depois, a professora Sally Simpson, sobre os 80 anos do discurso dele. Sempre atualizando a gente, né? Não, eu concordo aí com o que a Cecília falou, né? As teorias que vieram depois, elas vieram complementar ou aprimorar, né, aquela ideia inicial do Sutherland. E é claro que nenhuma teoria vai conseguir explicar, né, assim, todas as causas dos crimes ou conseguir decifrar enfim, a mente do criminoso de modo completo, enfim, né, são muitos crimes muito variados. Mas ali em 1957, esse livro do Sutherland, o Crimes do Clarim Branco, é de 49, né? Ele já pesquisava isso antes, claro. Mas em 57 saiu um artigo também que teve uma certa influência,
que fala das técnicas de neutralização, ou técnicas de neutralização de culpa, né, dos professores Six e Matza, ou Gresham Six e David Matza, enfim, vou me referir como Six e Matza, que, enfim, dentro da teoria da aprendizagem, dentro da teoria da associação diferencial, eles buscam decifrar quais são os mecanismos mentais, enfim, qual a justificativa, quais as razões íntimas que esse criminoso do colarinho branco, né, tem para praticar o crime. Quer dizer, o Sutherland fala que o comportamento criminoso ele é aprendido. Então, ele separa ali em duas vertentes. Num primeiro momento, se aprende a praticar o crime, né? Se aprende a lavar dinheiro, se aprende a praticar fraude em licitação, enfim. Por outro lado, se aprende também a justificar para si mesmo por que vale a pena praticar aquele crime, né? Então, essa teoria do Six e do Matza, as técnicas de neutralização vêm incidir nesse segundo momento, né? De como que o criminoso do colarinho branco ele é capaz de racionalizar, justificar, né, para si próprio que vale a pena cometer o delito, né? Quer dizer, nesse contexto todo que foi revelado pelo Sutherland, preciso deixar claro que esse criminoso do colarinho branco, como já mencionou o professor Arthur, geralmente é um homem de meia idade, bem integrado na sociedade, não é um marginal, né? Tem um bom emprego, geralmente, tem um bom nível de escolaridade, né? Passou ali por todas as instituições de controle social informal, digamos, né? Tem família, né? Empresa, escola, religião, enfim, ele, né, sofreu ali esse controle informal, sofre esse controle informal da sociedade, ele compartilha, em geral, dos valores tradicionais da sociedade, né, assim, digamos, do homem de bem, né? Ele é, assim, um homem de bem. Então, ele não é um marginal, ele não é, num primeiro momento, ele não é contra os valores sociais tradicionais. Mas, ali, por alguma circunstância, em algum momento, ele se vê num dilema e, episodicamente, ele, né, tende a praticar o delito, sabendo que está praticando um delito, apesar de saber que é errado, ele fala, olha, mas, enfim, né, que forças são essas, que força é essa que o leva a praticar o delito, né? Essa é uma pergunta que as técnicas de neutralização tentam responder, né? E aí esses professores, eles formulam, o Six e o Matza formulam aqui 5 tópicos aqui, 5 modelos, né, de modelos de pensamento, assim, que eles indicam que o criminoso, ele se utiliza para conseguir praticar o delito sem muita dor na consciência, digamos. Então, são a negação de responsabilidade, a negação do dano, negação da vítima, a condenação dos condenadores, ou, né, o rechaço aos condenadores, e a quinta é a apelação, o apelo a uma lealdade superior, a uma fidelidade superior, né? Enfim, essas motivações, essas justificações de racionalização que eles se utilizam, ela pode ocorrer tanto antes da prática criminosa, geralmente sim, mas também durante ali a prática criminosa, né? Esses homens, então, ali de alta classe, geralmente bem-sucedidos, né, que são vistos como homens de sucesso na sociedade, por alguma circunstância, eles podem, nesse processo de aprendizagem, dito, formado pelo Sutherland, eles podem se sentir mais à vontade de cometer os crimes. E aí se justificam esses crimes, né, de modo tranquilo, e a partir daí não se sentem criminosos, né? Então, através das pesquisas empíricas, outros pesquisadores, depois de Sutherland, né, enfim, nos anos 80, 90, eles, através de entrevistas com condenados por crimes do colarinho branco, eles conseguem perceber e identificar esses padrões. Então, alguns justificam a prática do crime no sentido de que, no fundo, ele tinha que fazer aquilo, tinha que, enfim, vou dar um exemplo, tinha que fraudar a licitação,
porque essa é a regra do jogo, se ele não fizesse, um outro empresário concorrente ia fazer, ia ganhar a concorrência, então ele foi obrigado a fazer isso, porque é uma regra implícita do jogo, ele está ali concorrendo, é assim que funciona, e isso está acima dele, isso é maior do que a vontade dele, então ele tem esse comportamento. Enfim, a negação do dano também, ou a negação da vítima, uma ideia de que o desfalque que ele deu, né, enfim, uma fraude qualquer, uma sonegação, é pequena, o dano aí foi pequeno, quando comparado com o orçamento, né, de um Estado, né, do orçamento da União, trilhões. Olha, eu soneguei ali, não foi nada, isso aí para a vítima, que é o Estado, né, a sociedade não vai significar nada. Então, de outro modo, ele também pode entender que, olha, se eu soneguei, mas, enfim, se eu tivesse pago o tributo, esse tributo ia parar no bolso de um político corrupto também, então, assim, no fundo, eu estou aqui ajudando a minha empresa, estou dando emprego para algumas pessoas, é melhor isso do que dar o dinheiro para esse Estado, para esses funcionários, servidores públicos, políticos corruptos, enfim. Essa ideia também é muito corrente, a ideia de lealdade a figuras superiores ou a grupos, né, que ele considera mais. Então, falando de crimes empresariais, enfim, como o professor Arthur já mencionou, a questão de um chefe, se você tem um chefe ali muito, digamos, ousado, muito agressivo, muito inovador nas suas práticas empresariais, né, ele estimula que o médio escalão, os outros executivos ou o médio escalão também sejam ousados, pratiquem condutas mais agressivas. Então, quer dizer, por lealdade àquele chefe ou àquela empresa, né, ou aquela cultura empresarial que ali existe, ele se vê estimulado, né, a praticar atos que, por vezes, extrapolam ali dos limites legais. A condenação dos condenadores aqui, que ele menciona também, seria um caso de quando o indivíduo acusa, né, os agentes de controle da legalidade, policiais, juízes também, enfim, esse policial é corrupto, esse fiscal da Receita é corrupto, então eu também vou sonegar, porque essa Receita não é confiável, enfim, coisa do gênero, né? Enfim, por outro lado, a negação da vítima também tem algo parecido com isso, ali você pode pensar mais ou menos numa síndrome de Robin Hood, o sujeito, ele pratica o delito também porque ele entende, ele consegue justificar para si mesmo que, olha, eu estou tirando aqui de um maior para dar para o menor, eu vou sonegar aqui para poder pagar o salário dos meus funcionários, que são pobres, então eu estou fazendo uma caridade, né? Não uma caridade, mas eu estou fazendo um bem para algumas pessoas, enfim. Esse modo de racionalizar a prática do delito, ela é inerente a essa aprendizagem também, que o Sutherland fala, né? Então, essa teoria é apenas uma teoria, né, que eu estou dando exemplo, das técnicas de neutralização, eu creio que ela vem auxiliar, né, e reforçar esse conceito maior da associação diferencial do Sutherland e dessas teorias da aprendizagem em geral, né, e, de uma certa forma, também revela que o criminoso do colarinho branco, ele, por estar inserido na sociedade, concordar com os valores, os padrões sociais vigentes, enfim, ele, em algum momento, se vê num dilema. E ele faz a opção, né, por essas justificativas, quer dizer, quando as proposições de violação da lei são maiores, né, do que as proposições de cumprir a lei, dentro dessa perspectiva que o Sutherland fala, esse criminoso do colarinho branco, ele opta por praticar o delito e faz uma escolha racional, digamos, né? Já entrando nessa ideia da escolha racional, que eu acredito que ele tem consciência desse dilema e ele opta racionalmente, claro, com 1000 justificativas que ele tem na cabeça dele, mas ele opta pela prática do delito, né? Então, pensando nessa teoria dentro de ambientes empresariais, corporativos, né, fica a pergunta, como então que se vai atacar esse
esse ponto, né, dentro de ambientes empresariais para, de uma certa forma, controlar ou evitar, diminuir a incidência dessa justificativa. Luiz, Deixa eu, antes do... Eu posso falar rapidinho? Claro, fala aí. São algumas coisinhas aí. Primeiro, para tomar um enorme cuidado ao falar da negação da vítima, que nós estamos aqui com o professor Lélio, que é o grande nome da vitimologia brasileira. Então, isso aí, preciso ter um certo cuidado aqui. Então, ele até se mexeu na cadeira, porque tocou aí tocou no ponto nevrálgico aqui. Isso é brincadeira. Uma outra... então, como o Luiz falou, né? Essas técnicas, a pessoa como justificar a violação de uma norma que eu acredito. Então, as chamadas técnicas psicossociais. E como o Luiz colocou muito bem aí, através de uma série de estratégias, né? Como é que uma pessoa que janta com a família à noite, né, e fala de valores importantes para a família, para os filhos, etc., durante o dia, ele vai lá fazer a fraude de licitação. E aqui no Brasil, nós assistimos isso, infelizmente, né? No caso Lava Jato, naqueles depoimentos, diversas pessoas que diziam, não, era o preço para rodar na rodovia da Petrobras. Enfim, essas técnicas aí, muito bem colocadas, né? Adentrando, acho que é legal, gente, nesse contexto corporativo, né? Nós estamos agora vivendo um momento de transição no mundo. Não sei o que ninguém sabe o que vai acontecer, mas até fevereiro desse ano, enfim, até dezembro, não sei, nós passávamos mais tempo da nossa vida na nossa empresa, no nosso ambiente de trabalho, do que com nossos filhos, muitas vezes. Então, isso era uma característica da gente inserindo numa corporação. Passava mais tempo conversando com colegas de trabalho do que com seus pais, do que com seus irmãos, muitas vezes. A gente vivencia. Agora está no momento que a gente não sabe o que vai acontecer, mas, enfim, isso aí é uma outra... E isso traz para a criminologia uma série de desafios e perplexidades, né? Aí vem esse ramo novo, né, da chamada criminologia corporativa ou criminologia organizacional. Hoje, o professor John Brightwhite nos deu uma entrevista, né, um grande nome, eu acho, não sei se eu lembro, mas um dos grandes nomes da criminologia econômica, onde ele pontuava isso para o aluno, o estudante tem um campo enorme de conhecimento relativamente a essa criminologia corporativa. E só para dar assim, um pequeno exemplo, depois eu passo, né, digamos que eu fosse, né, um diretor financeiro de uma empresa, né, e o Luiz e a Cecília trabalhassem na parte da contabilidade e eles gostam de mim, me conhecem há muitos anos, me admiram há muitos anos, né, pela minha carreira, como cheguei como diretor lá em cima, e sou um cara gente boa, enfim, uma série... E me chegam com números ruins da nossa empresa. Arthur, chegamos com esses dados, os lucros não foram bons, tivemos problemas, e eu vou chegar para o Luiz e para a Cecília, de uma maneira muito pura, gente, me tragam números melhores, eu não gostei desses números. Eles vão voltar para a sala deles. Poxa, o doutor Arthur falou que não gostou dos números que a gente levou. E agora? E estamos numa organização, né? O que a gente vai fazer? Vamos refazer os cálculos daquele faturamento, daquele período? Vamos refazer. Enfim, e acaba que a pessoa, para não querer desapontar uma pessoa que eles admiram, não estou nem falando de pessoas que estão pensando, né, num lucro, mas, poxa, o doutor Arthur trabalha para caramba, a gente já viu, essa empresa é o sangue dele. Vamos pensar, Cecília, vamos pensar, Luiz. Como é que a gente, vamos dar uma olhadinha e tal. Isso aqui, não sei se desse um jeitinho, uma certa criatividade.
Então, isso é uma coisa que os criminólogos mostram, que muitas vezes cruzar essa fronteira da licitude para a ilicitude nas corporações, tratando-se de algo coletivo, que é diferente enquanto ator individual. Isso, às vezes, é uma coisa que... E quando vai ver, e aquilo começa a virar uma bola de neve, né? Quando o Luiz falou da teoria da eleição racional, o professor Gary Becker, conhecido, né, essa teoria da eleição racional, né, que resgatou essa ideia do homem racional. Essa eleição racional, essa escolha racional, não é uma escolha racional fria, é uma escolha racional no contexto de uma empresa que já está passando por uma série de situações, e aí eu acho que é onde nós, né, gostaríamos de chegar, de que forma, e que o Luiz já adiantou, a gente vai agora, né, de que forma isso pode ser compreendido pela criminologia organizacional, juntamente com a criminologia corporativa, ocupacional, econômica, etc., e quais são os mecanismos que podem ser apresentados, qual é a contribuição que a academia pode dar para que fatos dessa ordem, que acontecem em contextos corporativos, por uma série de razões, né, lideranças tóxicas, narcisistas, ou querer agradar, por agradar mesmo, não por pensar no lucro, bater meta da firma. Então, isso que eu acho que a gente queria trazer para o canal Senhor Criminologia, né? Esse novo campo do saber criminológico que está se descortinando no Brasil, já existe, né, lá fora, né, há muito tempo, e a gente quer aqui não saber, a gente está ainda tateando o assunto, nós não somos experts, mas acho que é alguma coisa importante, claro, ressalvado que isso é até o momento Covid, que agora tudo é home office, eu não sei como é que isso vai ser, essas dinâmicas psicossociais vão se desenvolver a partir de agora, isso aí só uma bola de cristal para saber. Professor, eu ia até pegar uma carona aí que você estava falando, que eu pensei a mesma coisa. O que acontece? O Luiz começou a falar sobre as técnicas de neutralização, né? Que outros autores, na verdade, já falam também sobre outras formas de racionalizar o comportamento criminoso, né? Esses autores, eles ficaram bem conhecidos, mas, assim, vocês estavam falando aí, eu estava tentando achar aqui um texto, que eu me lembro que eu li, acho até que por sua indicação na época do mestrado, do Silva Sanches, falando sobre desvios, viés cognitivo, né? Quando as pessoas individualmente precisam, de alguma forma, e aí você falou muito bem, o momento em que ela, dentro da empresa, normalmente, né, ela passa dessa linha, né, uma linha imaginária entre o comportamento que é o legítimo, dentro da legalidade, para aquele que é fora. E como isso acontece, às vezes, de uma forma muito suave. E aí eu me lembrei daquele livro do Soltz, né, do Eugene Soltz, Why They Do It, em que ele discorre longamente, né, sobre as justificativas que autores de crimes econômicos dão, né, de crimes empresariais dão, para chegar no final, a sensação que eu tenho, que a gente tem quando lê o livro no final, é que não tem uma explicação. A maior parte deles olhou para aquilo e falou assim, eu não sei por que eu fiz isso. Teve um determinado momento em que eu cruzei essa linha e não percebi, né? Então, assim, eu acho que isso é um desafio muito grande do crime de colarinho branco, do crime econômico, especialmente quando ele acontece dentro do ambiente empresarial. Porque o que a gente viu nos últimos anos para cá foi um crescimento muito grande dessas teorias baseadas nessa ideia lá de Gary Becker, né, que trouxe lá da economia. Na verdade, né, ele nem trabalhou muito a questão do crime, mas depois vieram muitos autores elaborando em cima da criminologia o que ele falou com relação aos agentes econômicos, né, racionais. Eu acho ok, acho bem razoável, né, trazer essa teoria dele. Agora, ela tem uma limitação muito grande, né, a meu ver, ela tem uma limitação muito grande, porque como que eu consigo compatibilizar a crença em agentes econômicos racionais que decidem numa balança custos e benefícios de cometer um crime, ao mesmo tempo, por outro lado, né, você tem as autoridades também colocando na balança custos e benefícios para determinar, inclusive, a quantidade de pena, né, ou o tipo de pena, e você
acreditar que é possível chegar numa quantidade ótima, né, num número mágico, em que, bom, o crime de corrupção, se eu colocar um número mágico de tantos anos de prisão, ninguém vai cometer aquele crime, né, porque aí aquilo foi o número que eu cheguei pelos meus cálculos do quanto que o agente econômico, né, suporta, né, de sanção. Isso não parece nada razoável, especialmente quando você considera que depois que você faz essa avaliação a posteriori, né, o que você observa, como o Luiz falou muito bem, como você falou muito bem, é que as justificativas para o crime são todas subjetivas. Essa objetividade toda não existe na prática, lá no fim da linha, né? Então, o sujeito, quando ele chega lá no final, que ele vai dizer assim, por que ele fez? Eu fiz. O Luiz deu vários exemplos ótimos aí. Se a gente pegar o jornal de hoje, a gente consegue fazer vários. Olha aqui, ó, técnica X, técnica Y, técnica Z. O Lério, você pode até pedir aos seus alunos, olha, num jornal só, me dê as 5 técnicas. Você vai encontrar todas as 5 técnicas no jornal de um dia só, porque, enfim, é uma coisa muito fácil, muito naturalmente você usa essa subjetividade, você usa essas justificativas, né, essas racionalizações. Então, assim, eu tenho uma certa desconfiança sobre essas teorias que se baseiam num homem 100% racional. E aí, eu queria só trazer uma informação a mais, assim, que eu acho que a gente provavelmente já deve estar caminhando aí para o final, mas o que a gente tem visto cada vez mais são, embora a gente continue com essas teorias muito fortes, né, essas teorias baseadas na racionalidade do sujeito, que considera prós e contras, custos e benefícios, a gente cada vez mais tem autores considerando outras vertentes, como que o contexto social funciona naquele sujeito, como, por exemplo, as atividades que ele rotineiramente faz afetam a tomada de decisão, como que as oportunidades para aquele crime afetam a tomada de decisão. Então, você vai ver autores que vão começar a dizer que a questão não é propriamente se o sujeito tem X, Y características, se ele é o homem branco de 40 anos, se ele é um sujeito, por exemplo, que está utilizando uma determinada técnica, né, para poder tomar a decisão de praticar aquele crime, mas condições que estão fora do alcance dele. Aí, por exemplo, você tem o Michael Benson, que é um autor que eu acho bem relevante atualmente, ele fala que tem 2 questões que são importantes para você trabalhar a oportunidade para o crime, que é a questão de surgir para o criminoso de colarinho branco, assim como tem nos crimes de rua, né, um alvo apropriado, né, uma vítima ou um alvo, né, ou um bem jurídico, né, que esteja à mão, fácil, né, de ser atingido, e você ter, por outro lado, uma falta de guarda, né, uma falta de fiscalização rotineira. E aí, nesse ponto, eu acho que vale a pena a gente falar, talvez, não sei se o professor Arthur quer falar sobre isso, porque trabalha muito com esse assunto, sobre a questão hoje da regulação das empresas, né? Então, como pensar essa questão da oportunidade dentro do ambiente corporativo? Como que você, de alguma forma, afasta essas oportunidades? Como você diminui essa motivação para o crime? Através de que tipo de regulação, né? Que tipo de como as autoridades podem regular, como elas podem fazer essa guarda para evitar que essa característica do crime de colarinho branco se aflore, né? Não, e nessa linha aí que a Cecília começou a falar também, aceitando aqui a provocação do professor Arthur para pensar dentro, né, como que isso funciona dentro de ambientes corporativos. Quer dizer, inicialmente eu penso em quais são os valores, né, que aquela empresa ali ela tá aplicando, né? Enfim, para além de uma declaração formal da empresa, enfim, né, você pode ter, com certeza, tem alguns valores positivos, né, como cooperação, satisfação do cliente, enfim, sinergia, né, entre fornecedores e a empresa, e logística, enfim, uma entrega, uma solução de tecnologia que ela está desenvolvendo, enfim. Mas, por outro lado, também é certo que outros valores podem não ser tão positivos assim, ou pelo menos podem influenciar um pouco ali a prática de ilícitos. Então, enfim, um extremo, uma busca de lucro, né, sem
desenfreada, desesperada, enfim, uma velocidade que a empresa quer imprimir na conquista de novos mercados, enfim, além vaidade, poder, ambição dos altos executivos, enfim, essa questão também de você entregar um resultado, bater a meta, ter essa coisa, como o professor Arthur mencionou, olha, os números não estão bons, nós temos que bater a meta, nós temos que entregar um resultado, então tem que ser agora, enfim, não pode deixar para o ano que vem, tem que ser esse ano, enfim, as pessoas são levadas enfim, praticar, né, ali, pequenos ilícitos ou grandes ilícitos, depender do que elas têm na mão, da oportunidade, enfim. E aí, acho que dentro dessa linha de raciocínio, como se faz para mudar uma cultura empresarial? Enfim, difícil responder, mas hoje em dia ainda temos aí algumas tentativas de solucionar esse problema, como os programas de integridade, programas de compliance, enfim, que tentam, né, ali modificar essa cultura empresarial e, de uma certa forma, controlar ou evitar a prática de ilícitos, né, enfim, ou quando eles ocorrem, detectá-los imediatamente e puni-los, enfim, conseguir fazer com que a empresa se reformule para que aquele ilícito não volte a ocorrer novamente. Enfim, eu acho que dentro aí dos crimes ocupacionais, dentro de uma organização, essa ideia do compliance, enfim, que ainda tem muito a ser desenvolvida, e de autorregulação regulada, governança corporativa, enfim, dentro desse contexto, eu creio que enfim, é uma solução que aponta para o futuro, que não se sabe, né, se será bem sucedido, mas que é o que se apresenta, assim, eu creio que mais modernamente, enfim, como uma tentativa de controle, de prevenção da criminalidade empresarial. Enfim, é isso que eu... Também, só para também, exatamente, só posso rapidinho pontuar? Rapidinho. Deixa Posso eu falar? falar? Não, pode. Só queria falar uma perplexidade aqui, gente. Professor Arthur, me ajuda aí, que o senhor é mais experiente que eu. É uma perplexidade. A Cecília explicou direitinho aí, bacaninha, essa questão das teorias racionais. Ela deu até exemplo, falou da questão de individualizar cada caso e, de repente, a teoria genérica não ser interessante. Mas, doutor Arthur, me causou muita perplexidade aí em alguns julgamentos aí na justiça criminal brasileira, envolvendo crimes do colarinho branco, sem citar nomes, onde pessoas que estão aí para tudo quanto é lado, defendendo a escola clássica do direito penal e da criminologia, essas pessoas, ao mesmo tempo, elas recusam qualquer possibilidade de existência das teorias racionais. É assim, quando interessa, no meu caso particular, eu sou escola clássica. E a teoria racional simplesmente, não é isso não, eles simplesmente rejeitam. Só que, professor, pensa bem, a gente abrindo aqui, ó, me ajuda aqui que eu quero entender isso aqui. Quando eu abro um livro da criminologia norte-americana aqui, engraçado, eu vejo aqui, ó, as teorias racionais são filhos da escola clássica. Eu não entendo como que esse pessoal... Ô, professor Arthur, se eu puder me ajudar na minha perplexidade aqui, que eu sou um aprendiz ainda, mas eu fico querendo entender como é que eles fazem isso, mas muito obrigado, professor Luiz. A palavra do senhor. Aí tem várias questões aí. Inclusive, eu fiz agora uma tese, né, uma banca numa tese, numa instituição, enfim. As escolas, né, elas foram se envolvendo, assim, e algumas pessoas foram ressaltando, grosso modo, às vezes você vê, tudo que veio da escola clássica, com essas aí, é bom, e a escola positiva italiana é ruim, a escola positiva italiana, e não é bem assim, as coisas são muito mais complexas do que essas, se você for pela escola clássica, até hoje, a partir do momento que a pessoa tem o livre-arbítrio, 10, 12 anos de idade, ela já pode ir para a cadeia. Na escola clássica, cadeia era para 10, 12 anos de idade, porque já tinha livre-arbítrio, cadeia para criança. E a escola clássica, porque era uma outra... Não estou... Pensar, né? É muito comum pensar bônus e esquecendo que
E a escola positiva tinha seus problemas, ela também trouxe, né, desvendou o homem delinquente que até então, né, não era todo, como, né, dizia, o rico e o pobre são igualmente livres para mendigar pela rua, furtar um pão e dormir embaixo da ponte. Né? Mas foi a criminologia positiva que trouxe essa... Enfim, realmente são... agora, realmente, essas são as... Professor, Esse negócio da escola positiva também, professor, fiquei perplexo também quando eu vi aqui, ó. Tem várias teorias aqui atuais que são descendentes direto da escola positiva. Isso não é dado nas faculdades no Brasil, não. Mas vamos seguir aí, depois a gente tem muita coisa para trabalhar nos próximos anos aí. Ô, Lélio, isso até que eu ia comentar aqui sobre o que o professor Arthur falou. Vocês não acham que as teorias que melhor explicam, né, são aquelas que melhor também integram esses conhecimentos aí do passado, né? Então, você vê hoje em dia teorias que trabalham ao mesmo tempo com conceitos partem desse homem racional, mas que aceitam essas técnicas de neutralização, que ao mesmo tempo contextualizam, colocam esse sujeito num ambiente corporativo que pode ter alguma influência também. Então, assim, que consideram as influências do meio, a própria criminologia crítica, né? Porque a criminologia crítica, na verdade, as teorias, né, dentro da criminologia crítica e radical e tal, elas têm um foco, né, específico, né, que talvez ele não vá cobrir toda a explicação que a gente está buscando para o crime de colarinho branco. Mas, de qualquer forma, também se aproveita a crítica que se faz ao problema da sociedade de classes, né, às questões que o capitalismo traz naturalmente, né, que são indiscutíveis, né, a diferença, né, entre o que se objetiva na sociedade, o que se consegue alcançar com as oportunidades que se tem. Então, eu não acho que se possa mais construir teorias, ainda que a gente venha agora com uma nova. Vamos construir uma nova nós 5 aqui. Não faz o menor sentido a gente começar a tirar algo do zero. Todas elas, de alguma forma, se apropriam, né, de conhecimentos que foram elaborados aí no passado. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir fazer isso, unir, né, esses aportes, eu acho que mais produtivas elas serão, especialmente quando a gente está falando do ambiente da empresa. Enquanto estávamos falando só do criminoso individual, do falsário, do fraudador, talvez a gente pudesse aproveitar bem o que a gente tinha aí no passado. Mas, a partir do momento que a gente coloca essas pessoas dentro desse ambiente corporativo, aí tem que repensar tudo isso e botar nesse caldeirão, né, e ver o que sai. Eu concordo, eu acho que não existe um imperialismo criminológico. As grandes teorias criminológicas, elas têm potencial explicativo diverso. Algumas mais para algum determinado área do que outros, mas o ideal, como falou, é haver essa conjugação de aportes, seja uma teoria etiológica, uma teoria que fale de classes sociais. Então, isso é um dado. E um ponto também que é importante, que eu acho, né, que a gente está falando bastante, é que ninguém quer demonizar a empresa. A empresa é um fator de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, melhora na qualidade de vida, geração de empregos, pagamento de impostos. A empresa é fundamental, crucial. A gente não está aqui fazendo uma bandeira, né, de toda a empresa. Como você disse, nós temos muitas empresas não enveredam por atividades ilícitas. Algumas enveredam. Então, não se pode, né, supor que, repito, né, então, e aí foi falado já, né, de que maneira pode esse ambiente criminógeno, digamos assim, ser combatido ou minimizado? O caminho que se apresenta é o caminho da autorregulação regulada, consubstanciada nos programas de compliance ou conformidade. O Estado não vai ter como, e aí entra a questão de Estado, mas, enfim, de modelos de Estado, mas deixar que as empresas se reorganizem, que elas coloquem novos valores, códigos de ética, códigos de conduta, e todo o aparato que caracteriza os programas de compliance, canais de denúncia, né, e outros aspectos inerentes
ao compliance. Não é solução? Vai resolver? Não vai resolver. A gente não vai achar que isso também é uma panaceia, o compliance não é. Mas é um caminho, como o Luiz falou, ele não é solução, mas é um caminho a ser, que deve, na nossa opinião, ser trilhado com erro, com os acertos, com retrocessos, com avanços. O caminho do direito penal econômico na era compliance é um caminho que tem que ser trilhado. Não há outra forma, né, a não ser que resolva, né, acabar com a iniciativa privada, né, e aquele sonho lá dos criminólogos marxistas, né, que diziam que quando chegarmos no comunismo não haverá mais crime, né, seria a paz dos cemitérios. Isso aí foi utópico. A empresa é um fator importante, a gente precisa, nós trabalhamos, precisamos de empregos, os países precisam crescer, precisa melhorar a vida das pessoas, enfim, ela é uma célula, e ela não é uma instituição filantrópica, a empresa não existe, a empresa quer lucro, isso é outro ponto da ética empresarial. Ela quer lucro, sim, ela quer bater metas, ela quer... Isso é normal, que não é nada errado. A questão são outros, é isso, que é aquilo que nós conversamos até agora, né? Isso que vem no bojo de tudo isso, e de que maneira a gente pode, né, como a professora Judith Van Erp, né, que nós estudamos muito, diz, a empresa ela é causa do crime, mas a empresa ela é cura do crime. Através desses caminhos que a gente estuda, e também no Brasil, o Brasil se insere dentro desse, né, o professor Lélio me brindou um tempo atrás com uma inicial de uma denúncia de mais de 400 páginas, de uma empresa importantíssima para o Brasil, né, em que, infelizmente, ali você verificou que havia um compliance não funcionou, e vamos, então, acabar com o compliance? Vamos jogar... Não, vamos ver como é que a gente pode aprimorar para que essa grande empresa, uma empresa importante para o país, né, e o que aconteceu e que não venha, né? Então, acho que essa é mais ou menos essa ideia. A gente não está achando, é mais uma moda que chegou, vamos abraçar. Não, a gente sabe que tem que analisar, tem que criticar, mas, pelo menos eu penso assim, não tem como prescindir, numa realidade atual, de que o compliance, ou conformidade, é um caminho para, de alguma maneira, minimizar essa criminalidade que vem das corporações, nossa opinião. Luiz, Cecília? Não, eu acho que realmente é nessa linha aí, o compliance não é a solução de todos os problemas, né? Mas é um instrumento, é uma ferramenta para tentar minimizar ali, ou enfim, construir uma nova cultura dentro dos organismos empresariais, de modo a prevenir crimes, evitar, né? Enfim, de até um modo pedagógico de as empresas reformularem o modo como que se relacionam com outras empresas e com o poder público também. Até se fala hoje em dia em programas de integridade no próprio poder público, né, em empresas estatais, enfim, isso é também plenamente possível, viável, enfim. Eu acho que a questão também, o que a Cecília mencionou, da mescla de teorias criminológicas, enfim, de você utilizar o conhecimento adquirido das teorias do passado para, a partir dali, tentar construir novas soluções. Enfim, acho que é o que tem que ser feito, né? É difícil você partir do zero, né? Enfim, hoje em dia, pensando também em questões de informática, nesse novo mundo dos delitos praticados via internet, ou, enfim, é um novo campo também, onde há uma cultura bem específica, né, essa cultura de hackers, enfim, e que é de grande potencial
criminoso também, e que, enfim, eu nunca ouvi aí teorias sobre esse novo mundo, esse crime cibernético, esse crime de internet, enfim, um campo também que eu acho que a criminologia poderia explorar, né? Enfim, eu acho que, mas assim, o crime econômico, a empresa é o foco central, e a partir dela que eu acho que se deve pensar novas soluções, novas teorias, né, para conseguir reduzir os eventuais ilícitos que ela pratique, danos que ela pratique para a sociedade, né. Eu acho que é isso aí que o Luiz falou, acho que todos já falaram tudo. Eu só reforçaria, então, aí, em função até do objetivo, né, da nossa discussão aqui, eu acho que a gente conseguiu perceber que a teoria de Sutherland continua bastante atual, e sendo complementada por, né, novos aportes, pelas novidades. A pesquisa, né, empírica, como o professor Arthur falou, acrescenta muito, né, você começa a conhecer, porque era um ambiente tão pouco explorado que no início, naquela época de Sutherland, eu não sei como ele conseguiu chegar a tantas conclusões, ele realmente fez uma pesquisa, né, bem detalhada, mas assim, foi pioneiro, né, então agora a gente já tem bastante informação a mais, e tem essa questão de compreender tudo isso dentro do ambiente da empresa. E fora que estamos agora, né, em pleno 2020, nesse momento de pandemia, num momento que eu acho que é mais do que apropriado para repensar esse papel da empresa na sociedade, né, a questão da governança, a questão da função social da empresa. Eu imagino, por exemplo, que muitas empresas nesse momento passaram por um aperto bem grande, né, e estão agora começando, né, a sair do sufoco, e então você imagina que situações que surgem, que oportunidades, né, como a gente falou aqui, e motivação que não surge para a delinquência empresarial. Então, se a empresa não tem controles bem rígidos e, ao mesmo tempo, flexíveis para se adaptar a uma nova situação, né, como que ela faz? Então, assim, eu acho que esse exemplo desse momento atual é um bom exemplo para a gente ver na prática como esses programas de integridade, né, ou qualquer outro nome que a gente queira dar a eles, mas como esse repensar a empresa é válido, repensar a governança de dentro para fora, né. A gente tem visto alguns autores voltando a falar numa forma mais rígida de controle das empresas, mas eu pessoalmente não acho que esse seja o caminho. Eu acho que esse caminho da autorregulação é um caminho que ainda tem muito que ser explorado, e pode ser que ainda ainda tenha muitos frutos aí. Então, concordo aí com o professor Arthur nesse sentido. Ainda tem muito que explorar para a gente, antes de criticar. Professor Arthur, eu estou vendo aqui que tem uma participação aqui, a Melina Castro, ela escreveu aqui, eu gostaria de uma bibliografia que trate das dificuldades na concretização das penas em relação aos crimes cometidos por criminosos de colarinho branco. O senhor pode dar umas dicas aí para nós, hein? Pois não, professor. Melina, no site do CPJM, no www.cpjm-erg.rio.br, nós temos diversos artigos sobre a temática, especificamente na sua dúvida, eu sugiro o artigo da professora Anabela Miranda, é um dos artigos mais recentes que nós postamos, que ela vai justamente falar da problemática da pena adequada na criminalidade econômica. Há outros artigos, inclusive um artigo da Cecília, também sobre o mesmo assunto, né, que está lá disponível, professor Lélio. Não sei se a gente poderia digitar o nosso site, e lá tem artigos... O site, né? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Esses dois artigos, o artigo da Cecília e o artigo da professora Anabela Miranda, acho que podem ser uma boa fonte bibliográfica para a Melina estudar. Sim. Enquanto a Cecília está olhando o link aqui, eu queria fazer a última pergunta aqui, antes da gente caminhar para o encerramento. Eu gostaria de saber de vocês como que vocês avaliam
a importância do pensamento da Sally Simpson hoje nos crimes do colarinho branco, porque ela está hoje como presidente da Sociedade Norte-Americana de Criminologia. Ano passado, no evento de São Francisco, o tema que foi escolhido para fazer a abertura foi crimes do colarinho branco. Isso aí tem um poder simbólico muito grande de apontar para mim que isso é um tema de suma relevância para a criminologia. Então, qual que é o pensamento de vocês? Vocês acham que a Sally Simpson ela está alinhada mais no Sutherland? Qual que seria a visão que vocês têm? E outra coisa, quais autores que vocês acham que estão despontando na linha da Sally Simpson no tocante ao crime do colarinho branco? Só para fazer uma confissão, não conta para ninguém, só entre nós aqui. A gente tem um pedido de entrevista à professora Sally Simpson, vamos ver se ela consegue nos brindar justamente nessa linha da sua indagação. Realmente, ela é um dos grandes nomes, e traz essa tradição de Sutherland, sim, inclusive esse artigo mencionado vai nesse... A professora Diane Vogue, eu também me parece também um nome muito importante, seus estudos sobre a criminologia organizacional, né, são bastante uma referência. A professora professor Michael Benson também, né, professor Arthur? Michael Benson. Ele até no ano passado, no encontro, né, da Associação de Criminologia Norte-Americana, assim, ele teve uma participação bastante grande, porque como ela já está numa situação mais, assim, né, mais de liderança, né, mais popstar, né, ele participou de vários encontros, com vários temas. Eu tenho até a programação aqui, tenho alguns documentos, se vocês quiserem até eu te mando, Lélio. E se você quiser colocar no seu site, no Instagram, porque aí tem bastante referência específica para o tema crime de colarinho branco nos Estados Unidos, e bastante recente, né, do ano passado, né? Então, por aí dá para a gente ter alguma ideia do que tem de mais moderno aí no assunto. Agora, eu tenho visto muita pesquisa empírica, eu estou realmente impressionada com isso daí, não se discute mais nada sem ter dados, né? Para falar, ainda que seja para chegar à conclusão que não chegamos a conclusão nenhuma, mas a gente tem que ter base, né? Essa fase de discutir teorias em termos somente de conceitos, eu acho que já está começando a ficar para trás. A gente agora tem que fazer pesquisa, que é o que a gente no CPJM está realmente empenhado em fazer nesse momento aí, para a gente poder realmente contribuir com uma perspectiva aqui de baixo, né? Porque a gente fica só falando de Estados Unidos, fica falando de Europa, e eu tenho certeza que aqui na América do Sul a gente tem muita coisa para contribuir. Não tenho dúvida que o Brasil tem muito para contribuir nas suas experiências aí do passado recente. O professor Arthur, professor Luiz, pode falar? Pode falar. Não, eu ia falar que, sem dúvida, a Sally Simpson contribui bastante. Eu sou mais o Eugene Saltz. Eu gosto do que ele propõe, né, e confesso que da Simpson eu tô devendo aí ainda um estudo mais aprofundado. E qual que é a linha dele, assim? Ele é bem Sutherland? Ele é discípulo do Sutherland? Ele tenta, né, falar essas questões do que o criminoso do colarinho branco, que passa na cabeça dele, né, enfim, como que ele... Eu gosto dessa linha, não sei, talvez por eu ter pesquisado sobre teoria da cegueira deliberada no meu mestrado, eu me volto mais para essa questão ali da busca do dolo, enfim, da mente do criminoso, né? Enfim, eu acho que talvez por isso eu tenho essa tendência de gostar mais dessas abordagens, enfim. O professor Eugene Saltz, ele tem uma coisa que ele é bem desconfiado, né? Então, assim, se você quer uma visão bem crítica, ele traz uma visão bem interessante, bem crítica, e faz até um contraponto, eu acho, com a Sally Simpson, com o Michael Benson. Eles têm, na verdade, é muito bom você olhar também, eu gosto de olhar no próprio site da Universidade de Maryland, porque eles lá na Universidade de Maryland, eles trabalham dentro de um centro de pesquisa que, na verdade, nem é de direito, especificamente de políticas públicas, algo assim. E tem um material extenso
sobre o assunto. Tem muito material sobre esse assunto. Eu acho que vale bastante a pena para quem quer conhecer mais o que está se falando aqui nos Estados Unidos, especificamente, já que você falou em Sally Simpson, né? Estou falando aqui porque tem material dela e tem um vasto material dos discípulos, né? Do pessoal que veio depois. Beleza. Vou passar a palavra, então, para conduzir o encerramento, professor Arthur Gueires. Professor, muito obrigado por tudo, pela parceria da gente ter feito esse evento aqui. Eu até gostaria de informar para todos que o centro está para formalizar um convênio de intercâmbio, de troca de... Como chama mesmo o convênio, professor? Intercâmbio, não, Cooperação científica. Cooperação científica, desculpa. Com a Associação Mineira do Ministério Público, já está bem encaminhado lá. E eu, como membro do Ministério Público, eu acho que seria muito interessante que outras associações do Ministério Público por todo o Brasil procurassem o Centro de Estudos também, procurassem o professor Arthur Gueires para ver a possibilidade de estar firmando esses convênios de cooperação técnica, entendeu? Vai ser muito importante para o Ministério Público e para a criminologia no Brasil. Então, com a palavra, o professor Arthur Gueires. Professor Lélio, nós agradecemos. Primeiro, dizer que o CPJM é composto por vários pesquisadores, então é um trabalho de equipe, é um trabalho coletivo, né? Então, a gente acha que a gente está fazendo uma diferença importante pelo grupo, pelo coletivo. São vários pesquisadores com, claro, alguns mais para um lado, para outro, mas o que é normal. Então, acho que da minha parte, é um trabalho de todos nós. Acho que nós, todos pesquisadores, temos esse propósito. Então, não é um trabalho do professor Arthur, mas sim do grupo, né? Um grupo que quer estudar, que quer tocar esse projeto adiante. Eu tive muita felicidade de estar em Minas Gerais ano passado, participar de um evento na Associação Mineira do Ministério Público. Para mim foi bastante prazeroso, né? Foi muito, muito gratificante trocar ideias com os colegas, né? Então, isso foi um tema muito, muito, muito interessante, envolvendo questões atuais do Ministério Público, nesse mundo de um direito penal consensual, negocial, e tantos outros, que tem relação também com essa temática. E, sim, só podemos falar muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no canal Senhor Criminologia, trazendo esses assuntos, discutindo esses assuntos, cientes que são questões ainda em aberto, questões ainda em franco desenvolvimento, e sim, esperamos que essa parceria seja sacramentada, que possamos bater o martelo nessa parceria, para que, dessa forma, tenhamos eventos, produções científicas, tanto virtuais, como hoje em dia a gente só pode ter, né, e também presenciais, né, aí em Minas Gerais ou aqui na nossa cidadezinha maravilhosa, ou ex-maravilhosa, a gente não sabe mais, do Rio de Janeiro, né, talvez lá na Barra da Tijuca, onde o Luiz Consentino pode nos receber, né, com maior qualidade. Então é isso, nós agradecemos, é isso que a gente pode dizer, e que possamos fazer outras atividades científicas como essa. Muito obrigado, professor. Doutora Cecília, para palavras finais. Lélio, eu só tenho a agradecer a você essa oportunidade desse tema tão interessante e dá vontade de continuar, né? De falar mais porque a gente vai surgindo perguntas, a gente quer procurar, tá conversando aqui, tá olhando outra coisa, ver se lembra de mais coisas interessantes para discutir, e é isso. E parabéns pelo trabalho que você tem feito com a criminologia, assim, eu me lembro que a primeira vez que eu falei com você, eu falei assim, poxa, legal, né, o seu trabalho, e você falou, não, estamos caminhando, aí eu fui olhar, eu falei, estamos caminhando, olha quanta coisa que ele vai ter caminhando. Nós temos um amigo comum, né, o Eduardo, né, o Eduardo Saad, né? Pois e assim, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo, especialmente para tratar também da criminologia empresarial, da criminologia econômica, que nesse caso aí dentro da criminologia é meio patinho feio ainda, mas a gente está evoluindo. Obrigada pela oportunidade. O professor Arthur, inclusive, a gente está organizando aí semana que vem
o primeiro Congresso Nacional da CONAMP, que é a Associação Nacional do Ministério Público Estadual, sobre direito das vítimas e vitimologia. E o doutor Murrieta, que é o presidente, ele está muito aberto para ideias, para iniciativas, e com a sua permissão, terminando esse evento das vítimas, eu gostaria de levar uma proposta da gente, de repente, trabalhar na construção de um evento online, onde o centro pudesse apresentar a proposta, apresentar informações concretas. Nós temos aí, né, o doutor Luiz também, que é do MPF, o senhor também, a Cecília, que é agregado na questão da turma, para a gente trazer vocês, e eu tenho certeza que vocês, no centro, porque muitas vezes eu vejo que eu não sei se vocês concordam, às vezes eu vejo uma baixa demanda, mas a baixa demanda, talvez, de cursos, no tocante a isso, quando se compara a outros cursos, por exemplo, curso sobre pacote anticrime. Você abre a internet, tem 1 milhão. Curso sobre lei de abuso de autoridade, tem 1 milhão. Curso sobre a acordo na perseguição. Mas peraí, e o crime econômico? Você não vê tanta demanda, mas na verdade é porque eu acredito que as pessoas não entendem, ou não sabem, não conhecem o assunto. A partir da hora que elas passarem a conhecer, acho que a demanda vai ser maior. Se vocês concordam comigo. Mas se só autorizar, passando esse evento das vítimas, eu gostaria de levar para o doutor Murrieta a informação do centro, e isso ele autoriza a gente pensar num curso online, onde vocês possam expor as suas informações para promotores de todo o Brasil. Seria muito legal. Com a palavra, então, professor Luiz Consentino, palavras finais. Não, também só tenho a agradecer a você, Lélio, pelo canal, né, aqui no YouTube, o Senhor Criminologia, muito bom. Conheci, confesso, faz pouco tempo, assisti alguns vídeos, vou assistir outros, e também agradecer o convite, né, e ao professor Arthur também, a professora Cecília, enfim, a Cecília e Arthur, colegas aqui da UERJ, enfim, é isso. Eu fiquei muito feliz na hora que você falou que viu meu vídeo do Santo, né, porque o pessoal só gosta de criminologia crítica. Quando você publica um assunto que não é da criminologia crítica e estão lendo, é porque realmente você fica até emocionado. Eu fiquei até emocionado nessa hora. Mas, gente, muito obrigado. Professor Arthur, muito obrigado. Professora Cecília, muito obrigado. Parabéns aí, sucesso aí nos Estados Unidos. Nós aqui do Ministério Público de Minas estamos tentando fazer parcerias aí. Eu mesmo mandei um e-mail para a Célia Simpson um dia desse, ela foi muito educada, ela me passou, professor Arthur, o contato do professor Chris, acho que é Chris Eckridge, se eu não estou enganado, e eu conversei com ele sobre a possibilidade da gente viabilizar em 2021 ou 2022, mais para 2022, né, pela situação da pandemia, da gente fazer um primeiro evento aqui no Brasil, numa parceria da Sociedade Norte-Americana de Criminologia e o Ministério Público, o Ministério Público Estadual. Nós vamos correr atrás disso aí, e se der certo, vamos envolver o centro, se Deus quiser, vai estar com a gente. E também eu fiquei sabendo, eu não sabia, mas a Cecília poderia talvez falar isso para a gente no futuro, mas parece que nos Estados Unidos, professor Arthur, a criminologia ela é estudada, por exemplo, aqui tudo é criminologia. Lá é criminologia, a parte teórica e criminal justice é uma outra matéria, né? Que tem até uma associação, né? Porque aqui a criminologia, normalmente, ela está embaixo da sociologia. Não está no direito. E, na verdade, não se trabalha direito penal, né? Até porque não faria muito sentido aqui nos Estados Unidos falar em direito penal econômico, né? Então, eles trabalham, para falar do direito, eles trabalham criminal justice, e aí você tem, né, um curso específico, quem quer trabalhar com o sistema mesmo, né, de justiça, e quem quer entender das características do crime, da sociologia do crime, aí vai para sociologia, e aí especificamente criminologia. Eu não sabia, eu fiquei sabendo, assim, ela que me passou, esse Chris Eckridge, ela que passou, não, tem uma outra, mas se você quiser, nós estamos aqui à disposição. Então, gente, muito obrigado, até o próximo, tá bom? Um abração para vocês, hein? Boa noite todo mundo que está assistindo aí, amanhã tá no LinkedIn, Instagram, no Facebook, um abraço para todos, tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.